Ainda em relação à sua participação como, digamos, o coordenador da Comissão das Forças Armadas, o senhor se recorda que logo após o primeiro turno foi agendada uma reunião no TSE, foi agendada entre nós uma reunião no TSE, eu como presidente, onde o senhor iria levar o relatório do primeiro turno. E essa reunião depois foi desmarcada e ficou só apresentação para depois do segundo turno. O senhor se recorda? Eu me recordo de uma reunião e me lembro que eu telefonei, alguma coisa assim, desmarquei, mas eu acho que a gente fez essa reunião logo em seguida. Nós fizemos a reunião, mas sem a apresentação do relatório. O senhor se recorda por que esse relatório acabou não sendo apresentado após o primeiro turno? Sim, senhor. Ministro, o nosso relatório, o relatório das Forças Armadas, é um relatório muito técnico, muito verdadeiro naquilo que o TSE disponibilizou para a equipe trabalhar. O nosso relatório ele foi aprovado pelos 3 comandantes. A EFASEV, eu precisava esclarecer também que a EFASEV, de acordo, a EFASEV é Equipe das Forças Armadas de Fiscalização do Serviço Eletrônico de Votação. EFASEV, quando eu me referi a EFASEV, é a equipe das Forças Armadas. E a resolução 23673, de dezembro de 21, é quem regula o trabalho da entidade fiscalizadora, a nossa EFASEV. E ela desenvolveu o seu trabalho, mas há uma observação que eu queria deixar bem claro, que é uma confusão, inclusive, que depois vai aparecer no outro assunto. A missão da EFASEV, a atribuição da equipe, que muita gente pensa e pensava, ainda hoje pensa, deve ter aqui 80% desse auditório pensando, que era encontrar ou não encontrar a fraude. E o senhor sabe muito bem que era a fiscalização do SEV. E essa fiscalização, ela tinha um padrão, eram 7 etapas, que se desenvolvia junho, julho, agosto, setembro ali, e a equipe trabalhou nessas etapas, verificando algum erro, algum problema, alguma vulnerabilidade e apresentando a oportunidade de melhoria. Então, quando se diz assim, que o relatório das Forças Armadas não acusou fraude, eu considero que não é um dado preciso, porque a missão da equipe era fiscalizar o sistema do início ao final e nada de fraude, porque uma fraude, no meu entendimento também, eu tive que estudar, porque eu não sou técnico, sou oriundo da arma de infantaria. E os engenheiros eram do IME, do ITA, então imagina o que eu tive que fazer para poder dar uma pequena instrução da missão da nossa equipe. Então, para você encontrar uma fraude no sistema, segundo os técnicos, eu teria que fazer uma auditoria pós-eleições, abrir a urna e praticamente pegar o sistema que está dentro daquela urna e decompilar toda para ver se tem alguma coisa. É a única forma, segundo os técnicos me orientaram, de se ver se existe uma fraude naquele sistema. Fraude é uma coisa, crime eleitoral é outra coisa. Então, deixar bem claro que a equipe das Forças Armadas, ela foi responsável pela fiscalização do sistema até o último dia das eleições ali, tá bom? E aí, senhor presidente, durante o primeiro turno, durante a confecção do relatório, durante os trabalhos que foram realizados, o chefe da equipe, ele começou a sentir que não daria para entregar no final do primeiro turno. Senhor presidente, eu gostaria muito de ter entregue ao senhor no primeiro turno, porque eu prometi ao senhor isso daí, e não entreguei. Eu tenho alguns documentos aqui que dizem por que
que a gente postergou. Eu vou citar primeiro a mensagem do Cid para o general Freire Gomes, que foi até tratada ontem aqui num dos tópicos. Deixou o presidente, deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega, do que vai ser escrito no relatório e assim por diante. O ofício 27616, de 22/10, ele fala no seu terceiro parágrafo o seguinte: no que tange a aspectos técnicos considerados relevantes para conclusões mais precisas quanto à fiscalização do teste de integridade e da contabilização dos votos, foram identificadas as seguintes oportunidades de melhoria. Aí ele cita as oportunidades de melhoria. E aí nós solicitamos ao TSE, via ofício, que essas oportunidades de melhoria fossem implementadas no segundo turno. Ainda como prova ou como documento que ampara a minha justificativa de não entregar ao final do primeiro turno, entregar só no final de todo o pleito, houve uma solicitação de Vossa Excelência no dia 17 de outubro que eu apresentasse em 48 horas o relatório, ou algo parecido. E isso foram 2 dias de correria para a gente responder. E a equipe técnica, eu tenho aqui uma resposta que lhe fiz, uma nota técnica que eu vou ressaltar aqui 2 parágrafos. 3, perdão. As atividades de fiscalização sempre aderentes aos limites definidos nas normas do TSE. Lá na frente. Diante do exposto, a emissão de um relatório parcial, baseado em fragmentos de informação, pode resultar-se inconsistente com as conclusões finais do trabalho, razão pela qual não foi emitido. Então, isso aqui, quem assinou esse foi o coronel aviador Wagner Oliveira da Silva, da Força Aérea Brasileira, subordinado do brigadeiro Batista Júnior. Esse coronel era praticamente ali um cabeça de toda a equipe. Excepcional oficial. Mais à frente ele diz: assim sendo, convém esclarecer que devido à atual inexistência do relatório, data 19 de outubro, não procede a informação de que ocorreu uma entrega de um suposto documento a qualquer candidato. Então havia uma... E aqui eu já corrijo até, me perdoe, meu presidente Bolsonaro, quando ele disse, o próprio almirante Garnier hoje, que nós despachamos com ele esse relatório. Presidente, eu não despachei esse relatório com ninguém, o relatório era da comissão. Então já faço essa correção, é um equívoco, que não houve reunião, nem eu levei o relatório para o presidente assinar. E já adianto também, muito menos, o presidente da República jamais me pressionou, seja para mandar o relatório só para o segundo turno, seja para alterar o relatório, que é o que mais me deixa de cabeça quente, é saber, pela denúncia, pelo inquérito e tudo mais, que eu havia alterado esse relatório.